Bom dia pessoal, tudo bem? Como eu prometi para vocês, estou vindo aqui fazendo esse vídeo falando sobre o ciclo de Krebs, né? A gente vai desenvolver o ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs não é um ciclo difícil, não é um ciclo complexo. O difícil do ciclo de Krebs, né, o mais complicado do ciclo de Krebs, é porque ele tem muito detalhe, tá? Ele tem muita reação, tá? O pessoal do segundo ano está fazendo Bioquímica 1, né? Agora na segunda parcial, vai ter o ciclo de Krebs, vai cair, né? Dos temas, né, vai ser o ciclo de Krebs, ou ciclo dos ácidos cítricos, tá? Não é difícil, então mandaram fazer esse vídeo para vocês, eu vou passar esse vídeo para vocês, vou passar o ciclo de Krebs direitinho, montadinho, tá? Para vocês treinarem o ciclo de Krebs para dar um bom exame, tudo bem? Então vamos lá. Antes de começar o ciclo de Krebs, eu quero voltar um pouquinho em metabolismo, né? Em catabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios e metabolismo de proteínas. Então, o que acontece? No metabolismo de carboidratos, o produto final do metabolismo de carboidratos vai produzir glicose. O produto final do metabolismo de lipídios, né? Ou a beta-oxidação vai produzir ácidos graxos. E o produto final do metabolismo de proteínas, vai produzir aminoácidos. Tudo bem? Aminoácidos. Então, glicose, ácidos graxos e aminoácidos, tá? São o quê? São micromoléculas, né? São moléculas pequenas, né? Que através do catabolismo, que através da metabolização dessas macromoléculas, tá? Vai ter o pontapé, vai dar o passo inicial para que se produza uma molécula crucial, importante, que vai dar início ao ciclo de Krebs, tá? Essa molécula crucial, importantíssima, chama-se acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Então, o que acontece? Com o metabolismo dos carboidratos, que vai produzir a glicose, o produto final do metabolismo dos carboidratos produz glicose, tá? Parte dessa glicose vai ser armazenada no fígado, né, como glucogênio, e parte dessa glicose vai ser armazenada no músculo estriado esquelético, tá? Então vai ser armazenada em formas de glicogênio. E a outra parte dessa glicose vai entrar dentro da célula, tá? Lá no citoplasma, lá no citossol dessa célula, essa glicose vai sofrer um processo de catabolismo chamado de glucólise. E esse processo, através desse processo, vai produzir acetilcoenzima A. Tudo bem? Os lipídios, o metabolismo dos lipídios com a beta-oxidação vai produzir ácidos graxos, tá? Ácidos graxos vai ser metabolizado, vai ser catabolizado lá nos hepatócitos, né? Nas células hepáticas do fígado, e também vai converter-se em acetilcoenzima A. As proteínas também, o produto final do metabolismo das proteínas vai produzir aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser catabolizados e vai produzir também acetilcoenzima A. Então, na verdade, essa molécula de acetilcoenzima A, ela é uma molécula intermediária. Ela é um catabolito, né? Ela é um metabolito intermediário. Uma molécula intermediária que vai o quê? Que vai dar o pontapé inicial, né, para a formação do ciclo de Krebs. Essa molécula de acetilcoenzima pode ter vários caminhos, tá? Ela pode ir para vários lugares. Ela pode formar, a molécula de acetilcoenzima A, ela pode entrar no ciclo de Krebs. Essa molécula de acetilcoenzima A, ela pode formar colesterol. Essa molécula de acetilcoenzima A, ela pode formar ácidos graxos, tá?
através de um processo chamado de lipogênese, né? Lipogênese, tá? Ácidos graxos pode ser convertido, né, em acetilcoenzima A, então é uma reação de vai e volta, tudo bem? A molécula de acetilcoenzima A também pode formar corpos cetônicos, né, através do que? Da beta-oxidação, tá tudo bem? Então a molécula de acetilcoenzima A pode formar corpos cetônicos, tá? Esse processo de formação de corpos cetônicos chama-se de cetogênese. Cetogênese. Perfeito. Então, a molécula de acetilcoenzima ela tem vários caminhos. Bem? Então, um dos caminhos que a gente vai optar é pela molécula de acetilcoenzima A entrar dentro do ciclo de Krebs. Tudo bem? Então, a partir daqui, né, a partir da molécula de acetilcoenzima A entrando no ciclo de Krebs, que a gente vai começar a desenvolver, né, formar o nosso ciclo. Perfeito. Então, agora vamos desenvolver o ciclo de Krebs. Bom, como eu disse, a molécula de acetilcoenzima A é super importante, importantíssima. Então, ela é importantíssima para a reação do ciclo de Krebs. Como sabemos, o ciclo de Krebs é um ciclo anfibólico. Ele é um ciclo anfibólico e anaplerótico. O que significa isso? O que significa isso? Ele é um ciclo constante, tá? E ele é um ciclo anabólico e catabólico. As reações que ocorrem no ciclo de Krebs faz com que essas reações sejam catabólicas, né? Catabolizam, né? Formam um produto, né? E através da formação desse produto, esses produtos vão se juntando e vão dar origem, né? E vão fazer uma biossíntese, vai formar um outro produto, tudo bem? Então, o ciclo de Krebs é um ciclo catabólico e anabólico ao mesmo tempo, então chamamos de anfibólico, tudo bem? Então vamos lá. Iniciando o nosso ciclo de Krebs. Como eu falei, com o metabolismo da glicose, né, o metabolismo da glicose, quando a glicose entra dentro da célula, no citoplasma, tá? A glicose vai ser o quê? Vai ser rompida, vai ser catabolizada. E ela sendo catabolizada no processo chamado de glucólise, vai produzir um ácido, chamado ácido pirúvico ou piruvato. Esse piruvato, né, ele vai ser convertido na molécula de acetilcoenzima A. Isso no citoplasma da célula. Perfeito. A molécula de acetilcoenzima A, acetil-CoA, ela tem 2 átomos de carbono. Perfeito. Ela vai entrar no ciclo de Krebs. Ela vai entrar aonde? Ela vai entrar justamente no ciclo de Krebs, né? E o ciclo de Krebs, se nós analisarmos, o ciclo de Krebs, ele ocorre justamente dentro da mitocôndria, exatamente na matriz mitocondrial. Então é nessa região aqui que ocorre o ciclo de Krebs. Então a molécula de acetilcoenzima A, ela entra dentro da mitocôndria. Nós sabemos muito bem que a mitocôndria ela tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana interna é uma membrana plegueada, tá? Então a molécula de acetilcoenzima A, ela entra dentro da mitocôndria e aqui na matriz mitocondrial, o que vai ocorrer? Ela vai se juntar com oxalacetato. Bem? A molécula de oxalacetato ela tem 4 carbonos. A molécula de acetilcoenzima A ela tem apenas 2 carbonos. Né? A molécula de oxalacetato, 4 carbonos. A molécula de acetilcoenzima A tem 2 carbonos. Tudo bem? Então o que vai ocorrer? Oxalacetato mais acetilcoenzima A, vai vir uma molécula de água, vai entrar nessa reação. Tudo bem? Entra-se uma molécula de água nessa reação. Essa reação vai ser condensada. Quando entra a molécula de água,
essa reação oxalacetato e acetilcoenzima A será condensada através de uma vitamina, né, chamada biotina ou vitamina B8. Então aqui participa a vitamina B8 na condensação da molécula de acetilcoenzima A. Tudo bem? Então, quando juntou oxalacetato mais acetilcoenzima A, essa molécula de CoA, ela vai sair. Então, vai sair uma molécula chamada de succinil-CoA. CoA-SH. Tudo bem? Vai sair essa molécula. Depois a gente vai falar dessa molécula de CoA-SH. Aqui ela está saindo, só que depois, no desencadear do ciclo, ela vai voltar a entrar de novo dentro da reação. Então, oxalacetato e acetilcoenzima A, oxalacetato com 4 carbonos e acetilcoenzima A com 2 carbonos, vai formar uma molécula chamada de citrato. Citrato com 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono. Através de uma enzima chamada citratosintase. Então, o que a citratosintase vai fazer? Ela vai pegar a molécula de oxalacetato com 4 carbonos, vai pegar a molécula de acetilcoenzima A com 2 carbonos e vai formar citrato com 6 carbonos através da citratosintase. Então, a citratosintase vai fazer essa reação. Tudo bem? Beleza. Saiu uma molécula de succinil-CoA. Houve o quê? A condensação da molécula de acetil-CoA. Tudo bem? A molécula de acetilcoenzima A com a participação da vitamina B8, que é a biotina. Vitamina B8, biotina. Perfeito. De citrato vai formar, tá, uma molécula chamada isocitrato. Citrato forma uma molécula chamada isocitrato. Através de uma enzima chamada aconitase. Só que essa aconitase não trabalha sozinha. Não vai trabalhar sozinha. Ela vai ter um sinergista, tá? Ela vai ter uma molécula, ela vai ter um metal que vai se acoplar essa enzima, e essa enzima vai o quê? Ela vai acelerar essa reação, formando citrato em isocitrato. Esse metal é o ferro. Tá? Então, o que vai acontecer? O ferro se acopla à conitasa, tá? E a conitasa vai o quê? Vai converter citrato em isocitrato. Então, na verdade, esse processo chama-se isomerização. Tá? Mudou só o quê? Só os radicais, a posição dos radicais na molécula, né? A nível molecular. Né? Mas a molécula é a mesma. Citrato, isocitrato. E a molécula de isocitrato, ela também tem 6 átomos de carbono. Nunca podemos esquecer. Então, esse processo ocorreu uma isomerização. É a mesma molécula, só mudou a posição dos radicais. Perfeito. Então, citrato e isocitrato, através de uma enzima chamada aconitasa, com a participação do ferro. O ferro se junta à aconitasa e faz essa reação. Perfeito? Beleza. De isocitrato vai formar o quê? Vai formar alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. A molécula de alfa-cetoglutarato ela já vai ter 5 átomos de carbonos. Vamos lá. A molécula de alfa-cetoglutarato já vai ter 5 átomos de carbonos. Então, teve a diminuição de átomos de carbonos aqui. Né? Vamos lá, a gente vai chegar aí. De isocitrato alfa-cetoglutarato, houve, nessa reação, tá? Houve a participação de uma vitamina. Né? Tem a participação de uma vitamina chamada vitamina B3. B3.
B3, ou também chamada de niacina. Como participa essa vitamina B3? O que vai acontecer? Nessa reação, vai produzir íons prótons. Prótons, íons de hidrogênio, H+. Então o que vai acontecer? Essa vitamina, a B3, né, que é a participação da NAD, também chamada de nicotinamida adenina de dinucleotídeo, o que vai ocorrer? Vai entrar uma NAD oxidado e vai sair uma NAD reduzido. Entra uma NAD oxidada, chamada de NAD+, e sai uma NAD reduzida, NADH. Tudo bem? NADH. Então, o que vai acontecer? Essa NADH, ela vai pegar esse hidrogênio e vai levar na cadeia respiratória. Tudo bem? Nessa reação de isocitrato a alfa-cetoglutarato, produziu um íon próton, um íon de hidrogênio. Então o que vai acontecer? Entra um NAD oxidado, sai um NAD reduzido e leva lá na cadeia respiratória. Porque depois da cadeia respiratória, através dos complexos da cadeia respiratória, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4, vai ser acoplado, a cadeia respiratória é acoplado à fosforilação oxidativa para produzir ATP para a célula. Perfeito? Então esses íons prótons que forem produzidos aqui no ciclo de Krebs, vai lá para a cadeia respiratória. E quem transporta esses íons prótons, né, é a NAD e a FAD. Tá? São chamadas de coenzimas. Perfeito. Então aqui teve a primeira reação. Entra uma NAD oxidado, sai um NAD reduzido, leva-se um próton na cadeia respiratória. Perfeito? E ao mesmo tempo, isocitrato com 6 carbonos formou-se alfa-cetoglutarato com 5 carbonos. Então houve o quê? Uma descarboxilação. Houve uma diminuição do número de carbonos. Então, perde-se uma molécula de carbono através de CO2. Então, houve um processo de descarboxilação. Esse processo tem a participação da vitamina B1. Esse processo tem a participação da vitamina B1, também chamada de tiamina. Perfeito. E de isocitrato a alfa-cetoglutarato, para ocorrer essa reação, existe uma enzima crucial, importantíssima, chamada de isocitrato desidrogenasa. Essa enzima isocitrato desidrogenasa, ela não trabalha sozinha. Ela precisa de 2 metais importantíssimos, que esses 2 metais vão se ligar à enzima e automaticamente vão fazer com que a enzima faça essa reação. Então, a isocitrato desidrogenasa vai trabalhar junto com o magnésio e o manganês. Bem? Então, magnésio e manganês se juntam com a isocitrato desidrogenasa e vai converter isocitrato em alfa-cetoglutarato. Isocitrato tem 6 moléculas de carbono, alfa-cetoglutarato 5 moléculas de carbono. Perdeu-se um carbono na forma de CO2. Então ocorreu uma descarboxilação, participação da vitamina B1, também chamada de tiamina. Entra um NAD oxidado, sai um NAD reduzido, tá? Transporta esse hidrogênio lá na cadeia respiratória. Tá? Participação da vitamina B3, também chamada de niacina. Perfeito. Vamos continuar o ciclo. De alfa-cetoglutarato vai formar o succinil coenzima A. Succinil coenzima A. Alfa-cetoglutarato tem 4 moléculas de carbono, então tem 4 átomos de carbono. Vai formar uma molécula chamada de succinil coenzima A, que tem, alfa-cetoglutarato tem 5 moléculas de carbono. Vai formar succinil coenzima A, que tem 4 moléculas de carbono. Tudo bem? Através de uma enzima, de um complexo, chamado complexo
complexo alfa ceto glutarato desidrogenasa. O complexo alfa-cetoglutarato desidrogenasa vai converter alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Então, esse complexo alfa-cetoglutarato desidrogenasa, ele vai participar, né, ele vai agir junto com uma substância orgânica, tá? Chamada de lipoato. Então, o lipoato, tá? Que é uma substância orgânica, ele vai se unir ao complexo alfa-cetoglutarato desidrogenasa e vai fazer com que converta alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Tudo bem? Então, alfa-cetoglutarato tem 5 átomos de carbono, vai produzir o succinil-CoA com 4 átomos de carbono. Então, o que ocorreu aqui? De novo, ocorreu aqui uma descarboxilação. Então, na reação, sai uma molécula de CO2, tudo bem? Alfa-cetoglutarato 5 carbonos, succinil-CoA 4 carbonos. Sai uma molécula de CO2, tá? Entra um NAD oxidado e sai um NAD reduzido. Então, entra um NAD oxidado